Dear Teacher Tai, what do you think? O que você tá falando aí, Sarali? Oi, professora. Nada. Estou esperando para saber o que será a aula de hoje. Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Thay e eu ensino português para estrangeiros de um jeitinho brasileiro. Eu subo vídeos novos toda segunda e quinta-feira, então já se inscreve no canal para não perder nenhum deles. E não esqueça de ativar as legendas em português ou inglês e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Bora pro vídeo? Bom, hoje a gente vai falar sobre alguns erros que entregam os gringos quando vocês falam alguma frase em português, como essa que você acabou de falar, Sarali. Quem eu? Pensa de novo na pergunta que você me fez. Sobre o que será a aula de hoje? E onde é que tá o erro? Ah, professora, parece que eu falei tão certo. Essa língua é muito difícil. Qualquer pessoa de outro país que aprendeu o português, com certeza vai falar que foi muito difícil e provavelmente ainda comete alguns erros. Erros típicos que a maioria dos gringos comete, que são aqueles que entregam os gringos aqui no Brasil. E é disso que a gente vai falar hoje. Uma das maiores dificuldades de quem aprende o português é fazer sons nasais. Acho que essa dificuldade é mais para quem fala inglês e outros idiomas não provenientes do latim. E aí eu te pergunto, de que país você é? Seu idioma tem sons nasais? Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi quando eu percebi, pela primeira vez, a dificuldade dos gringos em fazer sons nasais. Um norte-americano estava aqui no Brasil fazendo intercâmbio, e aí eu conheci ele, e aí um dia a gente estava conversando, meio em português, meio em inglês, e ele comentou que estava com fome. E aí naturalmente eu perguntei, então o que é que você quer comer? Quero comer pão. Hã? Não vou entrar em detalhes sobre o que é pão, mas sim pão, que é o que ele realmente queria. E essa é uma palavra que precisa do som nasal para ser entendida e não zoada. E aí eu tentei diversas formas para fazer ele emitir o som nasal e falar a palavra corretamente, mas só consegui quando eu falei para ele tampar o nariz. Aí saiu pão. Não sei se ele conseguiu aprender o som nasal depois. Pão. Pão. Eu acho que franceses falariam pão com propriedade, ou não? Outra situação que sempre entrega os gringos para o brasileiro é a conjugação de verbos. Mas na boa, nem a gente acerta isso aqui. Não se sintam mal se você achar que não está conjugando verbos corretamente, porque tanto de erro que o brasileiro comete com conjugação de verbo é impressionante. Mas do que é que eu estou falando? Vou exemplificar com o verbo ver. Se a gente conjugar o verbo ver em inglês, acho que a gente deve ter 5 variações. Se, sis, só, sim, sim. Mas se a gente conjugar o mesmo verbo em português, as variações aumentam um pouco. Vejo, vês, vê, vemos, vedes, vem, via, vias, víamos, vieis, viam, vi, viste, viu, vimos, vistes, viram, vira, viras, víramos. Muitos gringos chegam no Brasil e usam palavras do seu idioma querendo dizer alguma coisa que não tem nada a ver na frase que está sendo dita em português do Brasil. Do Brasil porque português de Portugal também tem muitas palavras que são idênticas às nossas, mas com significado totalmente diferente. Por exemplo, banheiro em português de Portugal é aquele rapaz que salva vidas de quem está se afogando. E banheiro no português do Brasil é o cômodo da casa onde a gente toma banho. Esses dias eu descobri que a palavra chaveco tem origem árabe e a palavra original é shabak. E aí isso vem de uma frase assim: Karibu Saiden Shabakin. E essa frase quer dizer
barco de pesca com rede. Porém, chaveco em português é a ação de tentar conquistar alguém. Aquelas frases prontas que ninguém mais aguenta ouvir. O verbo gozar do espanhol quer dizer aproveitar, mas no português do Brasil ele tem outro significado e está relacionado ao p. O português tem a expressão qualquer um, que é quando a gente fica com qualquer uma das opções, verde ou branco, qualquer um. E aí o francês tem a expressão quelqu'un. E aí se a gente faz a mesma pergunta, vert ou blanc, não importa lequel. Porque quelqu'un em francês não é qualquer um em português. São significados diferentes que sempre dão uma confusão na nossa cabeça e na dos franceses também. Ou não? Eu tenho fome e gosto de comer pão. Eu tenho fome e quero comer pão. Bom, os próximos tópicos eu vou fazer comparações mais com o inglês, que é o idioma que a gente mais usa para conversar com qualquer pessoa do resto do mundo. Vireis, viram, vedes, verei, verás, veremos. Quando a gente forma uma pergunta em português, a gente não muda nada na frase. Então, a entonação interrogativa é muito importante. Por exemplo, you are okay. Are you okay? É a mesma entonação. Mas se eu fizer a mesma pergunta no português, você está bem? Você está bem? Entenderam a diferença? Como a frase é igual, precisa ter a entonação para a gente entender que é uma pergunta. E muitas vezes o gringo não faz a entonação e a gente acaba se passando por mal educado porque não respondeu a pergunta, mas a gente achou que era uma afirmação. Já aconteceu comigo. Na maioria dos idiomas, os verbos ser e estar são o mesmo verbo e significam a mesma coisa. Mas no português do Brasil, esses verbos têm significados diferentes. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e aí eu disse algo engraçado e a pessoa comentou: você está muito engraçada. Quando ela disse que eu estou engraçada, ela quis dizer que eu estou engraçada naquele momento. Mas se ela disser que eu sou engraçada, aí ela está falando de uma característica minha. Ou seja, eu sou engraçada todos os dias. Então essa é uma situação que a gente trocar os verbos muda completamente o sentido da frase. E isso sempre confunde o gringo. I am in Italy. Eu estou na Itália, ok? I am a tall woman. Eu estou uma mulher alta. Alta é uma característica, então a gente usa o verbo ser. Porque eu sou alta todos os dias. Eu não estou alta só hoje. No português, os números 1 e 2 têm a sua versão no feminino. E isso é mais uma que entrega os gringos. Quantas vezes você já visitou a Nova Zelândia? 2 vezes. 2 vezes, porque vez é uma palavra feminina. Mas termina em Z. Como é que a gente vai saber se é feminino ou masculino? Pão, pão, pau. Assim como os números 1 e 2, os artigos também confundem os gringos porque a gente tem 4 artigos definidos. O, a, os, as. Feminino, masculino, singular e plural. Geralmente o gringo usa o para a maioria das palavras. E aí, quando decide usar o a, ele escolhe usar com uma palavra que é masculina. E aí não tem jeito. Alguma palavra vai trazer o artigo errado e vai entregar o gringo. O cachorro. O peixe. A jacaré. Verão, veria, veríamos, veríeis, veria. No inglês a gente usa o auxiliar do ou does para fazer uma pergunta e uma resposta. Se eu perguntar, do you like dogs? Yes. Mas se eu perguntar, você gosta de cachorros? Sim. É muito mais normal e natural o brasileiro responder com o verbo e não com o sim. Não está errado. A gente que não usa tanto. É como se fosse uma resposta fria,
como se a pessoa estivesse querendo que a conversa terminasse ali. Você gosta de cachorros? Sim. Mas se você quiser usar uma única palavra, você pode usar aham, aham. Você gosta de cachorros? Aham. Ai, que legal. Eu tenho um cachorro lá em casa que eu peguei ontem. Veja, verás, vejamos, vejam, viste, visse. No inglês a gente tem um pronome para se referir à pessoa ou às pessoas com a qual ou as quais a gente está conversando. You. No português tem o feminino, masculino, singular e o plural também. Tu, você, vós, vocês. Pão, pau. Muitos não falantes do português têm alguma dificuldade para pronunciar palavras que tenham CH, LH e NH. A letra H em português não tem som, então a gente fala homem, humano, hora. Mas quando a gente coloca o H depois de C, L ou N, aí vem o problema. Chuva, Chuva. trabalho, Trabalho. tenho, Tenho. víssemos, vísseis, vir, vires, víamos. Voltando aos gêneros, a gente sempre aprende que palavras femininas terminam com A e palavras masculinas terminam com O. Mas é claro que a gente tem exceções. Porém, eu sempre recomendo que a gente aprenda com a escuta e a prática da fala, porque assim a gente consegue aprender e usar mais naturalmente as palavras, em vez de ficar mergulhando em regras gramaticais que só vão deixar a gente com cada dia mais raiva. Então sim, continuem errando, porque errando a gente aprende mais naturalmente. Eu sou dessa filosofia. Vedes, viram, vê, ver, veres, vermos, verem. Mas ai gente, o que são essas dificuldades perto de tough, dog, thought, through, throughout, throughout, frog. É muita confusão, né? Mas a gente não pode julgar quem está aprendendo português e errando algumas coisas, porque não é um idioma fácil. Então quem está aprendendo e quem conseguiu aprender merece ser aplaudido. Outros idiomas têm as coisas bem definidas, mas o português sempre tem uma surpresinha. Muito obrigada a quem ficou até aqui comigo. Se você gosta do conteúdo que eu tô trazendo aqui pro YouTube, por favor se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar o canal a crescer, compartilhe o vídeo com outros amigos que estão aprendendo português e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Quero comer pau.